Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas, atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, uma pesquisa feita em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em 4 anos, o número de procedimentos no país quase dobrou, passou de 629 mil em 2008 para 905 mil em 2011. Seja pelo motivo que for feita, essa operação, como tantas outras, tem de ser feita com bastante clareza das motivações e das expectativas, inclusive no que diz respeito à segurança. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o cirurgião plástico Marcos Vinícius Alfano Moscoso, CRM do CREMEB 8601. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui novamente para tentar dirimir algumas dúvidas sobre cirurgia plástica. Doutor, a gente sempre ouve falar de cirurgia plástica, sempre não, mas certamente uma grande quantidade de vezes associada a questões estéticas e que de alguma forma passam por uma certa a vaidade como motivação última, né? E aí uma vaidade talvez um tanto pueril, talvez, né? Mas a gente sabe que existem questões de autoestima vinculadas à cirurgia e que ela é feita, inclusive, por pessoas que sofreram acidentes, que tiveram certas doenças. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse lado da aplicação da cirurgia plástica. Claro. A cirurgia plástica é uma especialidade geral. Ela lida com todos os segmentos do corpo humano. E claro que o objetivo primeiro da cirurgia plástica é restaurar a questão anatômica e funcional também. Quando você fala num queimado que vai fazer uma cirurgia plástica, você não deixa de estar pensando também na questão estética. Existe um pouco de preconceito com relação a isso, você falou, de vaidade, mas a sociedade toda vive em função disso hoje em dia, então é meio demagógico isso, né? Para nós, inclusive, não há distinção estética, reparadora, para nós tudo é reparadora. Reparação funcional, reparação estética e reparação mista, que é a maior. Se a gente for pensar mesmo claramente, um lábio leporino, por exemplo, né? Quando você corrige, você está corrigindo a função, sim, parcialmente da fala, mas o que mais preocupa aquela pessoa é isso ou é a relação social que ela tem com as outras pessoas? Isso não é uma questão estética? É. E que de alguma forma implica em saúde? E que implica em saúde. Até a definição de saúde pela OMS diz isso. É o equilíbrio biopsíquico, social. Então, quer dizer, todo esse conjunto é saúde. Você não pode tirar a questão estética da saúde. E nessa linha também, o câncer de mama, junto, claro, com o de colo de útero, é um dos mais comuns na população feminina. E nos casos onde não é necessária realmente a retirada da mama, qual é o grau, doutor, do sucesso de uma operação de reconstrução e, claro, também a consequência dessa operação, dessa cirurgia para o paciente? Bom, houve um grande avanço bem recente, com a questão de 20 anos em termos de ciência, é bem recente, com relação ao tratamento do câncer de mama, né? Hoje as cirurgias são menos mutiladoras, mas mesmo assim nós evoluímos juntos com a mastologia no sentido da reconstrução. Então hoje o nível que se alcança hoje de reconstrução dessa mama, claro que igual ao da natureza nunca fica, mas fica muito boa a reconstrução e isso impacta muito com relação até à aceitação ao tratamento que tem que vir junto com a cirurgia para a paciente. Então geralmente, inclusive se indica a reconstrução imediata também por conta desse aspecto da aceitabilidade daquela pessoa aos outros tratamentos que terão que ser feitos. Ela se sente muito mais à vontade e melhor para fazer os tratamentos se fizer a reconstrução imediata. A história da cirurgia plástica também tem uma ligação com a Primeira e a Segunda Guerras. A gente sabe que foi usada para recuperar a aparência de soldados feridos, eventualmente mutilados. Como é que anda hoje a aplicação dessa cirurgia para pessoas que não estão em guerra propriamente, né, mas que parece que se vê em guerra quando estão no trânsito, etc., vítimas de violência que deixam marcas? Como é que avançou também nessa área? Eu vou só lhe corrigir no seguinte, a história da cirurgia plástica é muito mais antiga, porque tem registro no Egito antigo, na Índia se fazia reconstrução nasal, né, dos traumas, então na verdade a história é mais antiga. Era naquela época para fazer cirurgia. Sem anestesia, né, imagina. Mas assim, é uma das áreas também hoje muito grande de atuação do cirurgião plástico, é na cirurgia do trauma. Uma das subespecialidades ou área de atuação da cirurgia plástica é a cirurgia crânio-maxilofacial.
Então, o cirurgião plástico atua nessa área, corrigindo os traumas de face, as lesões, as fraturas, né, do crânio e da mandíbula e da face como um todo também. Fora as outras áreas também, a área de microcirurgia, o cirurgião plástico atua fazendo reimplantes de membros. Nós tivemos um caso recente de um atropelamento, né? Muito provavelmente, naquele caso, se fosse possível fazer o reimplante, estaria o ortopedista e o cirurgião plástico junto para fazer esse reimplante. Porque normalmente quem faz, pode ser que seja também o cirurgião de mão, porque é uma área de atuação comum, mas aqui mesmo no hospital onde eu trabalho, no São Rafael, normalmente o cirurgião plástico, nós temos uma colega que faz microcirurgia, cirurgia de mão, os reimplantes hoje acontece pouco, mas quando acontecia, ela entrava junto, entendeu? Então é também uma área, o que eu quero dizer é que é uma área de atuação também do cirurgião plástico. Justamente, os reimplantes, tumores cutâneos, reconstrução mamária, como ela falou, queimado, doença congênita. E hoje nós estamos falando sobre cirurgia plástica e em nosso estúdio a conversa é com o cirurgião plástico Marcos Vinícius Alfano. Aliás, antes de começar a entrevista, viu, Patrícia, me permita, doutor, estamos bem aqui, eu, Renato, Patrícia, estamos precisando de cirurgia plástica. Uma avaliação sempre, rápida, né? Não. Sempre um reparo, uma coisinha. Estamos bem na fita. Vai bem nesse sentido, popularizou muito, né? Assim, o número de cirurgias plásticas, de procedimento desse tipo, aumentou muito nos últimos 4 anos. Que fatores contribuíram para isso? Qual o risco também, né, dessa demanda, dessa banalização desse tipo de cirurgia? Eu não diria banalização. Houve realmente um aumento grande, porque houve a melhoria da condição social, isso sim, houve redução dos custos das cirurgias também, houve um aumento de especialistas também, todos esses fatores contribuem para aumentar o volume. A própria medicina, a própria anestesiologia evoluiu também muito, que dá também mais uma segurança, as pessoas têm mais segurança de fazer os procedimentos. O pós-operatório, como foi chamada a atenção antes aqui, também facilita, porque é melhor hoje em dia, é mais confortável, né? Todos esses fatores fazem com que as pessoas busquem mais os procedimentos. Doutor, no caso, homens e mulheres, o que é que eles procuram mais? Tá. A maior clientela do cirurgião plástico ainda é a mulher, claro. A mulher, pela estatística, inclusive da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procura mais para implante mamário, para aumento da mama, e lipoaspiração. O homem, em geral, procura mais para implante de cabelo, mas também tem crescido muito as pálpebras, né? Blefaroplastias, procura face, lipoaspiração também. Agora tem um nicho assim específico, mais no sul aqui até eu não vejo tanto, mas tem também de implante também, de silicone no peitoral, no braço. Geralmente quem tem preguiça de ir pra academia, né, fazer o peitoral, faz em poucas horas na sala de cirurgia, né? Agora tem um dado que sempre chama atenção quando eu falo de cirurgia plástica, que o Brasil é o segundo colocado em número de intervenções desse tipo. O que é que explica essa posição do Brasil em relação a tantos outros países do mundo, inclusive países mais ricos, onde as pessoas têm mais acesso a cirurgias desse tipo? É verdade, a nossa sociedade é a segunda também em número de médicos, né, associados, é a segunda, perdendo só para os Estados Unidos. Tem a China que tem muito cirurgião plástico, mas a China não é organizada a sociedade como é a americana e como é a brasileira. Então, em número de médicos, o Brasil é o segundo e em número de procedimentos também. Você tem que lembrar que mesmo desenvolvidos, os países não têm o tamanho que tem o Brasil também, e a população. Na França, 40, 50 milhões, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, isso também influencia, né, com todos aqueles fatores que a gente falou antes. Mas, sobretudo, também pela qualidade da cirurgia plástica brasileira, que é reconhecida no mundo todo. Tanto que várias pessoas do mundo todo vêm fazer cirurgia plástica aqui. Atualmente, inclusive, o fluxo de pessoas da Europa, Estados Unidos menos, mas da Europa, da Ásia, para vir fazer cirurgia plástica aqui, até na Bahia, inclusive, é grande. A Bahia se destaca no cenário nacional? Sim, a Bahia tem. Nós temos aqui, inclusive foi feito por professor Aleixo Sepúlveda, então uma avaliação da cirurgia plástica no Brasil. Como nós temos a primeira faculdade de medicina, também os primeiros trabalhos de cirurgia plástica, as primeiras ações de cirurgia plástica aconteceram aqui na Bahia. Então, historicamente, inclusive, nós estamos bem e temos, sim, um grupo de cirurgiões plásticos aqui da melhor qualidade. Não perde para
nenhum lugar. O senhor falou que entre as mulheres lipoaspiração era um destaque, entre os homens implante de cabelo. Essas demandas, elas também acabaram sendo acompanhadas por evoluções nesses campos específicos? Com certeza, né? Por exemplo, implante de cabelo, né? Havia uma restrição das pessoas porque realmente ficava aquele aspecto de cabelo de boneca no passado, hoje fica muito natural. Então essa evolução, claro que favorece com que os homens procurem mais esse tratamento, né? Então esse tipo de evolução e a prótese mamária, as próteses evoluíram com uma melhora da qualidade, assim, muito grande. O que diminuiu? Lipoaspiração, a lipoaspiração é um procedimento também recente, tem 20 e poucos anos de idealizado, né? E o que acontece é que houve uma normatização do procedimento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica normatizou por uma questão de segurança, né? E também equipamento, né? Cânulas e tudo tem evoluído e melhorado os resultados. E hoje nós estamos falando sobre cirurgia plástica aqui em nosso estúdio com o cirurgião plástico Marcos Vinícius Alfano. E um procedimento, doutor, que tem conseguido certa popularidade é a operação que reconstrói a virgindade, chamada dessa forma. A gente conversou com a ginecologista e sexóloga Carla Calil sobre esse assunto. Ela disse que existem situações em que essa cirurgia é recomendada e em outras não. Durante os casos em que tem indicação médica, né, pacientes vítimas de abuso sexual, crianças violentadas durante a infância, ou até pacientes que tenham sofrido, né, um trauma, uma queda, que tenham machucado essa região genital, né, e perdido a virgindade, que a gente usa como a quebra, né, do ímen, o rompimento do ímen, a gente tem indicação de reconstruir. Fora isso, não tem nenhuma indicação por curtição, porque eu vou trocar de marido, essas coisas não. Porque já tem gente no consultório que já me perguntou, doutora, eu vou trocar de marido, eu queria que a senhora me botasse virgem de novo. Isso aí não tem indicação médica relevante para você submeter a paciente aos riscos anestésicos, aos riscos cirúrgicos, para estar fazendo uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico que não vai ter impacto nenhum na vida dela daqui desse momento em diante. Então, doutor. Sua opinião, doutor? A comunidade médica é fechada sobre esse tema? Bom, o que eu tenho de conhecimento é que o Conselho Federal de Medicina não recomenda essa cirurgia. Nessas situações anteriormente faladas pela colega, eu acho que é possível, mas não com essa intenção de reconstrução do ímen. Então, você tem um trauma, você vai lá suturar. Você teve um corte, você sutura, né? Então, com essa intenção de reconstruir ali naquela hora, mas nunca com essa intenção de reconstruir a virgindade, não vejo nenhum sentido. E que eu tenha conhecimento, é um procedimento desaconselhado, do ponto de vista ético. Nós conversamos também sobre este assunto, porque estamos falando aqui sobre cirurgia plástica e nem sempre os procedimentos terminam bem, né? Em caso de erro médico, existe até um certo rigor maior. Quem disse isso foi o juiz e professor de Direito Civil, Pablo Stouzi. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito deste assunto. No caso da cirurgia plástica, existe para a jurisprudência, para os tribunais brasileiros, até um rigor um pouco maior quando a cirurgia plástica é estética. Por quê? Existe a cirurgia plástica estética, embelezadora, e a cirurgia plástica reparadora, quando o médico luta contra uma patologia, uma queimadura, etc. Os tribunais entendem que quando o médico atua numa cirurgia estética, ele assume uma obrigação de resultado. Então, quando o resultado não atende aquilo que foi projetado, em tese, pode acontecer um processo. Doutor, o que é possível fazer entre pacientes e médicos para que se evite erro médico, né? Tanto da parte do paciente quanto da parte do médico? A gente estava ouvindo esse juiz, ele comentando, inclusive, que ele conhece um profissional que, para evitar problemas a posteriori, ele faz um termo, né, um termo com o paciente, onde deixa tudo às claras, quais são os resultados que se pretende alcançar, se pretende atingir, para que não haja qualquer tipo de sabor depois da cirurgia propriamente dita. Hoje nós somos obrigados a informarmos tudo por escrito e ficamos com uma cópia assinada pelo paciente. Isso já é uma obrigação do médico atualmente. A gente precisa também definir, né? O erro médico, aquele que leva a uma ação ética, é por negligência, por omissão, por imperícia, né? Porque errar, eu erro. Eu assumo aqui que eu erro e todo mundo erra querendo acertar. Então a gente comete erros profissionais querendo acertar. Agora a gente não pode ser isso, negligente, nem omisso, nem imperito. Então, se houver essa situação aí,
terá que ser encaminhado. Não, continua. Só para concluir, o juiz falou bem, o Código Penal brasileiro é baseado num código antigo, francês, da década de 40, então já está obsoleto, ultrapassado. Infelizmente no Brasil as coisas são assim, mesmo na França já não é mais assim, e a justiça tem esse viés de compreensão parcial, porque já há jurisprudência, já existem vários julgamentos onde eles entenderam que o código diz o seguinte, que a medicina é uma profissão de meio por conta da imprevisibilidade da reação do organismo humano. Como que na cirurgia plástica vai ser diferente? O organismo vai saber que você está fazendo a cirurgia plástica, não a cirurgia cardíaca? Não existe isso. Então, pelo mesmo princípio da imprevisibilidade da reação do organismo, toda e qualquer cirurgia ou ato médico está dentro disso, independente de ser não. Agora, eles entendem que existe um compromisso por ser uma questão estética. Nós da sociedade, já, como eu disse aqui no início, a gente não entende mais, porque tudo para nós é estético. Fazer um queimado é estético, fazer um labileporina é estético, não é? Então, existe essa diferença que para nós não existe mais, porque tudo para que o cirurgião plástico faz, mesmo pensando na função, a gente fala sempre que a gente pensa na função social. Então, tem a função social. Um queimado grave que tem uma retração da pálpebra, na hora que eu vou repor isso, eu estou repondo que tipo de função dele? Se não a social. A reinserção social. Doutor, só para terminar bem rapidamente, nosso tempo infelizmente estourou muito. A ouvinte Carla pergunta, a gente falou agora no bloco anterior, qual é a diferença entre colocar a prótese de mama em cima de músculo e embaixo do músculo e se essa indicação é feita pelo médico ou pelo paciente. Muito bem. O médico é um servidor. Tudo que vai ser definido será definido entre o médico e a paciente. Eles vão conversar, cabe ao médico, com o seu conhecimento, informar tudo para ela, e é claro que ele vai colocar também aquilo que ele tem mais habilidade, que ele tem mais conhecimento, que ele tem mais experiência, não é? Então, colocar abaixo do músculo, acima do músculo, existe uma indicação médica que é a questão de ter uma quantidade de tecido para proteger a prótese, porque a prótese é um corpo estranho, como tal o organismo vai querer expulsar ele, botar para fora. Isso, a pele é muito antigênica, se botar muito perto da pele, essa possibilidade é maior. Então, se você tem bastante tecido, bastante gordura e glândula, você pode colocar. Se não tem, é melhor você interpor o músculo para colocar. Agora, tem colegas também que já preferem colocar no músculo. A gente não bota agora totalmente no músculo, é meio músculo, meio subglandular, normalmente. Mas, assim, tem colegas que já colocam até por uma questão também oncológica, porque colocando submuscular facilita também a avaliação pelo mastologista nas mamografias. Essa questão também fica em aberto em relação ao lugar do corte da mama, a explicação mais ou menos por aí também, depende dessa conversa que o paciente vai ter com... A gente chama de acesso, né? O acesso para o implante, que pode ser submamário, axilar ou subareolar, e tinha também um transareolar, que hoje quase não se usa. Isso também tem a ver com a experiência do médico, com a indicação, por exemplo. Só um exemplo, se eu tenho uma mama com areola pequena e você quer colocar uma prótese grande, não tem como colocar pela areola, não é? Porque é pequenininha, não dá. Então tem essas coisas que tem que ser discutidas e a decisão final sempre será do paciente com o médico. O médico pode dizer, desse jeito eu não faço também. Não é? Estamos aqui conversando e queremos agradecer aqui a entrevista com o cirurgião plástico Marcos Vinícius Alfano Moscoso, CRM do CREMEB 8601. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana por tirar essas dúvidas a respeito da cirurgia plástica. Eu é que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição.